Ei, pessoal, nós vamos trabalhar hoje com as frações e os números decimais. A gente já viu que uma fração e o número decimal, eles representam a mesma quantidade. Quando eu estou me expressando em número decimal, eu estou trabalhando com uma parte de um inteiro que foi dividido em 10, 100, 1000 partes. Muito bem. Agora hoje nós vamos ver que a leitura de um número na forma decimal, como aqueles que a gente já estudou até aqui, contribui para a escrita na forma de fração. Vamos observar alguns exemplos. Por exemplo, 0, vou trocar aqui, 0, vou só dar uma arredadinha aqui, vírgula 7. Como é que a gente faz a leitura deste número? 7 décimos, ou seja, estamos usando 7 partes de um inteiro que foi dividido em 10. Então, como que eu represento isso aqui em forma de fração? É 7 décimos, 10. A própria leitura me ajuda a decifrar qual vai ser o denominador. Então, se eu tenho uma casa depois da vírgula, a gente já sabe que a unidade é décimos. Então, se é décimos, meu denominador vai ser 10. 7 décimos. Vamos observar, então, este exemplo. 0,15. Como que a gente faz a leitura deste número? 15 centésimos. Por que centésimos? Nós temos duas casas, olha. Um é décimo, 5 é centésimos. Então, nós temos aqui 15. Se eu for transformar em fração, 15, décimo, centésimos. Centésimos é 100. Então, a leitura, quando a gente fala assim, a leitura ajuda. Por quê? Porque quando eu faço a leitura, eu já estou identificando qual vai ser o meu denominador. Então, eu vou ter 15 centésimos. 15 centésimos. Vamos agora transformar esse número decimal em uma fração. Se a gente fazer a leitura, nós vamos ter 736 milésimos. Por quê? 7 é décimo, 3 centésimos e o 6 milésimo, olha, décimo, centésimo e milésimos. Então, qual vai ser a fração? Será 736, é a leitura do numeral, 736 milésimos, porque a última ordem é a casa dos 1000. Então, ó, 1, 2, 3. Isso quer dizer também, de uma forma prática, eu tenho 3 casas depois da vírgula, eu vou ter os 3 zeros aqui, ou seja, 1000. 736 milésimos. E se a gente for trabalhar agora com uma partezinha inteira? 2 inteiros e 8 décimos. Como é que a gente vai trabalhar? Sendo que eu tenho a parte inteira, ó, aqui, e eu tenho a parte decimal aqui. Nós vamos trabalhar da mesma forma. Primeiro, eu vou pegar o número 2 inteiros e 8 décimos e vou colocar no denominador a parte decimal. Não é décimos? Então, será 10. Professora, e se for 12,43, ou seja, 12 inteiros e 43 centésimos, porque, ó, décimos, centésimos, a mesma coisa, 12 inteiros e 43 centésimos. Então, se é centésimos, vai ser 100. E se a gente agora for fazer o contrário, ou seja, transformar uma fração em número decimal? Eu tenho aqui, olha, 7 décimos. Então, a gente já viu também que o número decimal, os denominadores sempre vão ser múltiplos de 10. 10, 100, 1000, né? 10.000, 100.000 e assim por diante.
Então, vamos ver. 7 décimos. Como é que eu vou transformar esse número? Primeiro, se é décimos, significa que eu tenho uma casa decimal. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai escrever o número 7. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Uma casa, não é? Porque é décimo. Então, eu vou colocar a vírgula e o zero. Olha lá, 0,7, ou seja, 7 décimos. Vamos fazer 23 centésimos. Então, eu vou colocar o 23, olha, o número é 23. Só que é centésimos, então quer dizer que eu estou lá na parte decimal. Então, eu vou começar com um número sempre decimal, olha, centésimos, décimos. Então, eu vou colocar a vírgula, acrescentar um zero, já que eu não tenho número mais para completar. 482 milésimos. Eu vou escrever o número 482. E já que é milésimos, eu vou começar do último algarismo aqui, ó. Milésimos, centésimos, décimos. Então, o que eu vou fazer para completar? Vírgula e o zero. E agora, 34 décimos. Então, eu vou escrever o número 34 e eu vou organizar. Eu quero é décimo, não é? Então, eu venho no último algarismo aqui, olha, e começo a colocar décimo. Pronto. Tem um número, então eu só coloco a vírgula. Então, vai ser 3 inteiros e 4 décimos. Vamos fazer mais exemplos desses? 12 centésimos. Vamos transformar isso em número decimal. A própria leitura já me fala, olha, 12 centésimos. Então, isso quer dizer que eu vou colocar o 12, olha, centésimo, décimo, vírgula, acrescento um zero, porque meu número não pode ficar só com vírgula alguma coisa. 43 milésimos. Então, eu vou escrever o número 43 e vou representar, olha, milésimo, eu quero 1000. Então, milésimo, centésimo. O que está faltando aqui? Está faltando uma unidade, uma casa para o décimo e para a parte inteira. Então, 0,043. Ou seja, 43 milésimos. 8 centésimos. Então, eu vou colocar o 8. Ele vai ser centésimos. Então, eu já coloco aqui a ordem e vou completar com o que eu preciso. Então, centésimo, eu vou completar com zero, porque vai ser o décimo, vírgula, a parte inteira. 0,08 ou 8 centésimos. 9.243 centésimos. Então, nós vamos escrever o número 9.243 e vamos posicionar a ordem, que é centésimo. Então, sempre aqui no último, olha, vocês estão observando? A gente sempre posiciona no último algarismo. Então, centésimos, décimos. Quando a gente chega no décimo, a gente já põe a parte inteira, ou seja, vírgula. Então, no caso, 92 inteiros e 43 centésimos.